Codificado Podcast, estamos ao vivo nessa quarta-feira, 19 de junho, é isso? Isso. 19 de junho, exatamente às 21 horas. Codificado Podcast, versão tecnologia. É isso aí. E lembrando a todos, para dar início, deixa o seu likezinho, já de cara, para ajudar a gente. E se inscreva no canal, que é importantíssimo para o nosso YouTube, queridíssimo, nos engajar, tá? Para trazer mais conhecimento para vocês, porque toda semana a gente traz alguém da área de tecnologia, que o nosso amigo Pedrão seleciona com tanto carinho e amor. Fala aí, Pedrão, tá tudo bem com você? Mais calmo hoje. Tá mais tranquilo? Cada semana eu vou ficando mais calmo, né? Fora a correria, né, cara? Hoje foi difícil, mas tudo bem. Estamos aqui preparados para entrevistar Tatiana Albertin. Tudo bem, Tati? Tudo bem, e vocês? Estamos aqui na luta. Foi fácil chegar aqui? Fácil. Fácil? Fácil. E você trouxe um segurança hoje? Hoje que eu rolou? trouxe meu assessor. Assessor? É, Diz que ele assessor não, de segurança. diz que ele não dirige? Não dirige. Dentro de São Paulo, não. Tá Só na certíssimo. estrada. Certíssimo. Já tomaram a carta. E aí você já expôs em rede nacional que ele não dirige. Mas pra mim isso aí, cara, é a modernidade. É a mesma coisa da inteligência artificial, cara. Eu acho que ele não tem carteira de motorista. Eu não tenho. Não? Não. Aí as mulheres foram lutar, né, pelos direitos iguais aí, tá vendo? Na verdade, eu acho que quem não dirige, não dirigir hoje é coisa de rico. Né? O cara vive de Uber, vive de motorista, não precisa se preocupar em deixar carro, estacionar. Cara, quem tem essa possibilidade hoje, eu acho que tá certíssimo, não é não, Pedrão? Você falou, né? Não, mas pensa aí, cara. O cara vive em São Paulo. É difícil. Já São tem Paulo. É difícil, cara. Pô, se você puder andar de metrô, geralmente, né? Como a gente faz quando vai. Nego vai pra Europa, cara, todo mundo anda de metrô. Chega aqui, ônibus. não. Chega aqui e dá um negócio. Não, mas aqui é tudo lotado, né? É porque as condições, né? Ah, lá não é não. Também. Lá é tudo vazio. Não, Nova York é horrível, né? Todo lugar, velho. Todo lugar. Sabe por que é mais cheio até? Não mais cheio, mas assim, é proporcional porque o transporte público é tão bom que a galera não tem carro, bicho. Entendeu? Você vai pros metrôs. Prefere, né? Prefere, e assim, é usável. Mas é isso aí, vamos tocar o barco aí. Nós vamos trabalhar. Tudo Primeiro, bem? rapidinho, uma observação, hein? O pessoal que estiver com a gente aí, não esqueça, pode deixar suas perguntinhas aí com a gente. Estamos acompanhando aqui no nosso chat. E lembrando também que nosso Instagram é @codificadopodcast. E é isso aí, meu garoto. A cara dele. Todo dia uma nova. Ele já nasceu com 15 A anos. novidade, Cara. lá na unidade. Tatiana, tudo bem? Tudo jóia. Quero agradecer primeiramente a oportunidade desse convite, né? É uma honra estar aqui com vocês, prestigiando e poder de alguma forma contribuir, né, com alguma informação aí com relação à parte de informática. Essa é a ideia. O Codificado, versão tecnologia, ele nasce com esse espírito de compartilhar a nossa experiência. Então, todas as pessoas que eu estou tendo cuidado de trazer aqui, convidando, é exatamente por isso. É porque tem alguma coisa que despertou, né, alguma coisa que você fez aí nesses 20 anos que você trabalha com tecnologia, que a gente achou interessante compartilhar. Por quê? Porque quem está assistindo em casa não tem noção, né, de como é o nosso dia a dia dentro de uma revenda, dentro de uma distribuição, dentro de um fabricante. Não tem ideia de como funciona, né, desde de um produto, da fabricação de um produto, né, até colocar o produto lá numa loja. E também não entende as rotas, né? E você tem uma experiência larga, né, nessa área, né? E eu queria começar assim, uma pergunta bem simples, né? O que te motivou a vir para a área de informática? Olha, Pedro, se você pensar assim, teve uma motivação. Na verdade, eu comecei ali numa revenda de informática na época, vendendo suprimentos, né? A parte de tecnologia ali, a parte de formulários contínuos, disquetes, fita da impressora matricial. As impressoras matriciais, vamos ver se eu lembro, RX300, é isso? FX2190, né? O que é impressora matricial? Não, isso entrega a idade, cara. Mas eu sou novinha, eu comecei muito cedo. Vamos colocar assim, que as impressoras, né, que era um mercado gigante aí, vamos colocar 25 anos atrás, hoje é um mercado bem menor, né?
E então elas nasceram com matriciais. Então o que acontece? Era uma fita, o formulário contínuo passava, aí a agulha ia lá, pá. Ah, tá. Imprimia. Negócio bem antigo, né? Bem antigo. E né? era toda picotadinha, né? E é aquele papelzinho que era furadinho no meio, que Isso. aí você destacava. E era de 80 colunas e 132 colunas. Tinha o zebrado verde. Se eu não me engano, então, era verde, né? Tinha verde. Papel, azul. é isso mesmo. Tinha um monte de coisa. Tinha. E quando Eu nessa vi em época... foto, na verdade, né? Eu não sou da época de vocês. Ah, tá. Não, ele começou. Hoje ele tá elétrico. O disquete 3,5, disquete 5 1/4, lembra? Então eu vendi essa parte aí. Não, então você já tá mais nova, porque eu vendi disquete de 8 polegadas. Esse aí eu não lembro. 8 polegadas é aquele que parece um disco vinil? Cara, é um vinil. Era bem bem antigo. Tá. Era bem antigo. Não é da minha época. Então, aí você trabalhou com suprimentos, né? Então, a revenda nesse período aí que você trabalhava, atendia o mercado corporativo e oferecia lá os suprimentos. E como é que era o trabalho e como é que foi? Quanto tempo você ficou? Conta pra gente aí. Então, eu iniciei nessa revenda. Essa revenda era de suprimentos, depois ela foi se especializando, aí começou se especializando na parte de serviços de implementação de redes, depois com a venda da parte de hardware. Aí foi se especializando, veio para a parte de data center. E conforme eles foram se especializando, eu também vim me especializando com eles. E nessa época, eu me identifiquei muito com a parte de data center, né, na parte de servidores. E aí eu comecei a vir para São Paulo fazer alguns treinamentos aqui em São Paulo, porque eu não sou de São Paulo, eu sou do interior de São Paulo. Não, eu sou de Birigui. Birigui. E essa revenda era lá em Birigui. E aí eles foram se especializando. E aí eu me identifiquei com essa parte de servidores, vim para São Paulo, fiz treinamentos, fiz certificações. Na época, com aquele fabricante que eu me especializei, na parte técnica mesmo, eu era a única mulher certificada por eles tecnicamente no Brasil. E aí essa revenda, ela veio para São Paulo. Ela montou uma estrutura aqui em São Paulo, né? E ficaram aqui 1 ano e meio. E aí eu fiquei 1 ano e meio com eles aqui, trabalhando, vim com essa estrutura para cá para ajudá-los a implementar a parte comercial aqui. Aí 1 ano e meio eles, Tati, a gente vai recuar a estrutura, a gente tá voltando pro interior. Aí eu falei, eu vou ficar, porque eu vi que aqui em São Paulo é onde tudo acontece, né? Então a oportunidade dentro dessa área de tecnologia, dentro da área seja de vendas. Aí eu acabei ficando e arrumei um emprego em uma revenda first year, a revenda que compra direto do fabricante. E aí eu fui ser pré-vendas de servidores dentro dessa revenda. E aí, com o passar do tempo, 1 ano e meio mais ou menos, eu tinha contato, me relacionando bastante com parte de fabricantes e tudo mais. O fabricante chegou e falou, Tati, tem uma oportunidade para você ser pré-vendas, tentar alavancar vendas de servidores dentro da distribuição. Você topa o desafio? Eu falei, vamos lá. Aí vim para essa oportunidade de trabalhar dentro de uma distribuição de informática. Então, saio dessa parte da revenda e venho para a distribuição. E aí, nessa parte da distribuição, eu comecei com a pré-vendas da parte de servidores, e aí teve a fusão das duas marcas, né? E aí, Tati, agora a gente tem a oportunidade para você vir para a parte de impressoras. Aí eu vim para a parte de pré-vendas de impressora. Aí fiquei uns bons anos com a parte de printers, né? E mais para frente, 20 anos de distribuição, eu acabei assumindo a gerência de uma marca, coordenando a parte de printers, coordenando a parte de plotters, e aí desenvolvendo também essa unidade de negócio para a parte de desktops e notebooks. Agora, tem uma diferença, né? Quando você trabalha para revenda, quando você está dentro de uma revenda, para a pessoa que está em casa entender, né? Que não está dentro do nosso ecossistema, né? Quando você está dentro de uma revenda, você está vendendo para uma empresa. Então, você está vendendo na loja de sapato, na loja de roupa, na drogaria, é isso, né? E aí eles compram em volume e distribuem para as lojas. O varejo, quando a gente vende para o varejo é onde a pessoa vai lá na loja na Rua Tito, na loja na Lapa, na loja em Pinheiros. No e-commerce e compra o produto. Então, a gente chama lá de varejo, né? Isso. E a distribuição, ela vende para revenda, né?
Legal? E aí uma coisa que você falou muito importante é a capacitação, né? Quer dizer, sempre preocupada em se capacitar, né? Que é uma coisa muito difícil, né, Kiko, hoje, né? Porque o profissional hoje, ele está muito focado no resultado no dia seguinte. Então hoje é dia 18, eu estou preciso fechar a meta até dia 20, preciso fechar. E isso não existe, né? E você precisa ganhar o cliente. Para você conquistar um cliente demora às vezes 2 meses, 3 meses, 6 meses, às vezes 1 ano, e eu tenho falado isso várias vezes, né? Então trabalhar em revenda e mesmo trabalhar na distribuição para conquistar uma revenda é um trabalho longo, né? E você tem que estar sempre se especializando, tem que estar sempre estudando para poder, na hora que você tem uma oportunidade com o teu cliente, com a tua revenda, né? Ou com o usuário final no varejo, você está preparado ali para falar do produto, né? E são muitos produtos, né? Na distribuição é muito produto. São muitos produtos, muitos fabricantes, né? Muitas linhas de produtos, né? Então, tem muita coisa para se aprender. E, de fato, a especialização é uma das coisas que um profissional que está iniciando hoje é o que ele é. Primeiro gosta do que está fazendo. Né? Isso é importante. Se você gosta do que está fazendo, então qual que é o próximo passo? Né? É o engajamento, a capacitação e se especializar naquilo que você gosta. Então, aí você começa a seguir sua trajetória, né? Aí tem todo o processo da... Eu costumo dizer, né, que um avião, para ele decolar, ele tem que percorrer uma pista, né? E é assim a nossa trajetória profissional, né? Então, eu acho que, primeiro de tudo, tem que passar por todo esse processo para daí você conseguir decolar. Você teve dificuldade, Tati, no início da carreira, assim, você encontrou dificuldades nessa área de tecnologia? A dificuldade que a gente tem claro, quando eu comecei como revenda, né, era um mundo meio que muito masculino, né? Uhum. Tipo, muito... Então, por exemplo, eu era pré-vendas de uma revenda, então eu ia no cliente final. O que você visitava no cliente final? Era o CPD, né? Aí você entrava, era aquele monte de homens na sala. E aí, na verdade, o cara fala muito no técnico. Quando chega uma mulher, eu acho assim, você tem que se posicionar talvez 2 ou 3 vezes mais do que em conhecimento do que um próprio homem. Isso lá atrás. Hoje, eu acho que isso já está mais... né? Já tá mais flat, isso aí tá mais tranquilo. Mas lá atrás tinha essa dificuldade de, às vezes, você falar uma coisa e os caras olhavam assim, tipo, meio que duvidando. Será que ela tá falando realmente? Será que ela sabe tecnicamente o que ela tá falando, né? Então, esse é o tipo de dificuldade, assim. Que sempre a mulher teve, né? É. E você acha que nesse momento foi a sua maior dificuldade de entrar nessa área? Nessa área eu simplesmente esbarrei mesmo com esse público meio machista, mas isso quanto tempo lá atrás? 25 anos lá atrás, entendeu? Então eu tive... Você acha que mudou hoje? Mudou bastante, mas ainda existe. Numa área que você atua, você vê tipo 50-50 de mulher com homem? Não, ainda não. Eu acho que não. Não, eu acho que não. Mas tem muito mais. Tem muito mais. Mas você acha que tem muito mais, mas não tem 50-50 por causa da capacitação? Não. Ou exatamente porque... Não é por conta de competência, né? Eu acho que a gente tem a mesma capacitação, a mesma parte de competência. Eu acho que é por conta de ainda existem o cenário machista, né? Eu, graças a Deus, não enfrento esse problema, né? Já faz um tempo mas eu vejo algumas situações que eu percebo, você percebe, sabe? Onde a mulher tem que falar, tipo, 2 vezes mais ou tentar se reafirmar 2 vezes mais para tentar provar que aquilo que ela tá falando de fato é... Mas, por exemplo, se você olhar pra Tati lá atrás, quanto tempo faz? 25 Fazem 25 anos. E você, uma menina, hoje entrando, só que hoje, você acha que ela enfrentaria dificuldades assim também? Porque a Tati hoje já é capacitada, já tem né, a pista que você falou antes de decolar. E a que vai começar? Ela vai encontrar a mesma dificuldade? Desse mundo corporativo machista igual era, não. Entendi. Eu acho que isso aí já está bem mais aceitável, né? Tem essa parte da diversidade e inclusão, onde as mulheres têm a voz ativa e tudo mais. Então, eu acho que mesmo sim. Porque lá em cima já tem muita mulher no comando, né? Isso aí. Então já mudou, Isso aquela aí. coisa de tipo, é o cara que tá lá e, né,
ele meio que comanda a equipe, não sei, tô falando... É isso. E tem muitas empresas grandes, que têm as contratações positivas, né, afirmativas, né, que para esse cargo vamos contratar mulheres justamente para engajar as mulheres dentro da companhia, entendeu? Então, eu acho que é mais ou menos nessa linha. Essa foi a dificuldade que você teve no início. E depois o aprendizado também, né? Claro, né? Mas, assim, eu acho que com força de vontade o importante de tudo isso é você gostar do que você faz. A hora que você começa a gostar, toma o gosto por aquilo, aí você começa a despertar interesse, você tem aquela vontade de aprender e buscar mais conhecimento, entendeu? Então, aí o negócio deslancha. E também tem que ter coragem, né, Tati? Coragem. Porque, como você falou, você vai encarar de frente uma barreira que muitas vezes as pessoas desistem antes de querer encarar, porque fica difícil, né, Pedrão? Fica. Pô, assim, até o homem chega num lugar hoje que fica meio intransponível, você fala, cara, quer saber? Eu vou bater e voltar, porque não dá, entendeu? O homem, ele tem outras dificuldades, tal, capacitação, tal, e sabe, e ali ele é detido, né? A mulher é pior ainda, então... A coragem, né, de ser persistente vale muito também. Resiliência, né? Isso, resiliência. Você tem que ter bastante resiliência, a capacidade de se posicionar no momento correto, entendeu? E o que ela colocou, de uma forma correta, assim, que não é no trabalho, tá? É no aprendizado. Porque quando você tinha as certificações, você tinha numa sala de aula, eu lembro uma vez eu fui numa empresa dessas enormes aí fazer um curso, tinha 60 pessoas, 58 homens, entendeu? E todo mundo de terno. É isso mesmo. Época, terno azul, entendeu? É isso mesmo. Padrão. Era isso mesmo. Então, assim, 2 mulheres, uma, e assim, o pessoal olhava, tipo, o que eles estão fazendo? Era isso, era exatamente esse sentimento que a gente tinha, assim. Então, a hora que entrava uma mulher, todo mundo falava, nossa, o que ela tá fazendo aqui, né? Assim, eu falo porque eu tinha uma aluna, meio que fugindo um pouco do assunto, ela é engenheira e é sócia de uma construtora que trabalha com a fundação. Ela, mulher e mais 5 sócios. Cara, ela sendo uma das sócias na engenharia, ela falou, cara, eu tenho que bater de frente todo dia. E a última pergunta sempre é pra mim, nunca é a primeira, entendeu? O que você acha? O que você acha? Aí a última é pra ela. Então, pô, eu tô falando uma coisa que é de ontem, entendeu? Assim, foi 2 anos atrás que ela me falou isso. Então você vê que tem coisas que não mudam muito, né? Uhum. Existem dificuldades ainda, até lá em cima, que tem um respeito maior. Bom, não sei. É isso, né, Pedro? Hoje o mercado esse mercado de tecnologia, a gente pode dizer que é 60% feminino. Eu vejo assim, as vendedoras, os melhores, né, profissionais de vendas, mulher. Eu vejo isso, entendeu? E nas empresas também, entendeu? Você vê muita supervisora, muito gerente, muito suporte, muita menina. Entendeu? Mudou muito, né? Mudou. E aí, aí você foi para distribuição, você foi para essa parte de servidores, entendeu? Trabalhou um tempo, fez um monte de especialização lá, parou impressão, deixou a impressão de lado. Aí vim para a parte de desktops, notebooks, aí fui gerenciar um pouquinho de pessoas, tinha um pessoal, né, que eu coordenava, 6 pessoas, eu coordenava uma marca. E daí tinha as pessoas que ficavam abaixo, que eram os especialistas de cada linha. E aí fiquei por um tempo como gerência de produtos, né? Que eu acho bem legal essa função. O gerente de produto na distribuição, ele faz a interface entre o fabricante e a empresa que ele está trabalhando e as revendas, é isso, né? É isso. E aí ele tem uma equipe... de especialistas, para fazer o negócio andar, né? Eu costumo dizer que o gerente de produtos é como se ele tivesse uma loja, né? A marca que ele defende é a lojinha dele. Ele faz desde a definição de mix com o fabricante, com o distribuidor, define o produto correto, qual que vem para dentro de casa. Aí ele faz a parte da precificação junto ao seu time interno, que é o time de vendas, faz a intermediação junto ao revendedor. Ele navega também com o time de marketing, né, para fazer a implementação das ações. Das campanhas, Das né? campanhas. Aliás, você fez várias campanhas boas. Verdade, né, Pedro? Por que você deu risada? Não, porque você comprava bastante. Eu?
Mas assim, e aí eu costumo dizer, e aí sim, os vendedores, na verdade, os nossos clientes são os nossos clientes internos, que são os vendedores dentro da distribuição. Ele pode vender multimarcas, né? Ele vende a marca A, a marca B, a marca C, e você tem que tá ali no dia a dia com ele, no meio do comercial, fomentando a sua marca para que ele possa vender a sua marca, porque ele tem outras tantas marcas, né? Outras tantas linhas de produtos, entendeu? É porque eu vejo assim, o interessante, né? Porque o vendedor, ele liga na distribuição, e isso é uma coisa que eu converso muito com eles, né? Eu falo assim, para um fabricante, né? Eu falo, o vendedor, ele dá revenda, ele liga numa distribuição, ele fala assim, olha, o meu cliente está comprando um notebook com esse processador, com essa memória e com esse HD. Qual você tem para me oferecer? Então, ele não é um vendedor. Ele não sabe as marcas que o distribuidor tem, quer dizer, ele tem que... O que você tem de melhor aí para me oferecer para você? Então ele tem que ter isso pronto, ele tem que ter a marca. Não, eu defendo essa marca aqui, ó. Então dentro dessa marca o portfólio é esse. Começa com, começa com a máquina tal, né? Então a gente vê essa deficiência do profissional de vendas e vê isso em escala. Eu num distribuidor, ela vai validar isso, e eu sentado vendo as pessoas trabalhar, um projeto que eu fui fazer, e a mesma revenda ligando no distribuidor, vendedor diferente, fazendo a mesma pergunta. Então isso em 1 hora eu anotei ali 6 perguntas iguais. E isso numa época que eu tinha uma empresa de software, né, que a gente estava desenvolvendo aplicativos. Então você imagina que a mesma revenda ligou naquela distribuidora para fazer a mesma pergunta em 1 hora e a mesma pergunta dizendo qual notebook eu vendo para determinado cliente. Entendeu? E como é que você vê isso? Porque essa guerra interna que tem na distribuição das marcas, ela meio que atrapalha isso, né? Porque aí o vendedor, ele tem um poder, fala, cara, eu gosto mais dessa marca verde, azul, eu vou oferecer essa. Eu não gosto do gerente, eu vou oferecer essa. Esses dias eu escutei isso. Então, como é que você vê isso? Como a gente pode solucionar esse problema? Com mais ferramenta, com mais treinamento, tanto dentro da distribuição como na revenda? Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu, como dono de revenda há 36 anos, e conversando com os amigos aí, né, diversos no dia a dia, a gente percebe o seguinte, que o distribuidor, ele não vem com uma solução para a gente proativa, para a gente facilitar o nosso trabalho no dia a dia. O trabalho da revenda é muito difícil. Inclusive, Tati, em julho eu vou trazer o dono de uma revenda aqui para a gente brigar. Eu convidei o Valtinho, você conhece ele? Da MW? Ele mesmo. Conheço. E a briga vai ser boa, viu, Kiko? Mas briga mesmo ou só discussão? Ele é briguento, mas nós vamos brigar Vai ter sair na mão? Vai ter soco? Não, aí é com o Wellington. O Wellington é bom de briga, mas nós vamos conversar. O Wellington é muito brabo, né? Conversar bastante. Então, eu queria que você me colocasse assim, porque isso é uma função do distribuidor, né? Ele ter equipe ali, olha, e treinar a revenda para a revenda oferecer o produto melhor. Como é que você vê esse link aí? Bom, eu acho assim, o papel importante é primeiramente, dentro da distribuição. Eu acho que a gerência de produto, ela tem um papel muito importante para tentar segmentar e treinar e capacitar os seus vendedores para tornarem aptos, né, a tentar vender o seu produto da melhor forma possível. E não só o produto, mas entregar uma solução, né? Porque daqui para frente, cada vez mais a gente vai falar de entrega de solução e não mais movimentação de caixa, né? Então, sim, quem sai na frente com isso, principalmente dentro da distribuição, já sai na frente aí. Mas assim, primeiramente é a parte de treinamentos, né? Só que assim, pensa, o vendedor da distribuição, ele tá ali sentado, ele vende toda a linha de produto. E muitas vezes você tem muitas marcas, muitas linhas de produto. E assim, como é que você acaba tendo, talvez, um vendedor que tem um pouco mais de afinidade com tal produto ou não, é onde ele começa a se especializar naquela informação. Então, às vezes, você liga para aquele seu vendedor e você vende várias marcas, e aí você vê que ele é bom para vender uma determinada marca. Por quê? Ele se identificou com aquilo, e aí você está na mão desse vendedor, dentro da distribuição, estou falando na multimarca, está na mão desse vendedor para ele tentar fomentar a sua marca aqui. Então, porque ele se especializou com aquilo, ele se identificou, talvez se identificou com a gerência de produto, a facilidade que talvez ele tem ali para ele tentar localizar um produto, sabe? Como é que
isso é muito do treinamento que você dá a ele. Mas eu falo, é humanamente impossível um vendedor de distribuição saber de todos. Ele vai saber superficialmente, muitas vezes você, o revendedor, quem vai trazer informação para ele. E quando ele se torna especialista, ele vai se especializar naquela marca e ele vai sempre tentar direcionar você para comprar aquela marca, entendeu? Então, quando a gente fala dessa parte de como é que a gente tenta resolver isso na distribuição, é tentando, eu acho, segmentar as áreas, né? Então, talvez você segmentar só a área de computador, eu vejo uma forma, só a área de servidores, aí você vai segmentando e tornando aquele nicho de vendedores internos especialistas naquela área. São verticais, né? Exatamente, as verticais dentro da distribuição eu acho que funciona muito bem. Então, assim, aí, ou então unidade de negócio, né? Então, aqui só a unidade de negócio da parte de computadores e notebooks, aqui só a parte de servidores, aqui a gente trabalha só a parte de printers, e aí vem com todas as marcas e segmenta. Só que é difícil hoje em dia também você segmentar as áreas. Muitas vezes você segmenta por região, né? É a estratégia de cada distribuidor, Sim. né? Então, essa é uma forma, eu vejo assim, talvez tentar segmentar as áreas e tornar esses vendedores mais especialistas de acordo com as suas verticais. Mas você percebe que falta ferramenta? Que mesmo você especializando, mesmo você criando as verticais, ainda falta as ferramentas, que todas essas ferramentas que os distribuidores estão colocando para a gente hoje, nós estamos falando em 2024, a base disso é Excel. Entendeu? Então, qual que é a base? Então, você pega o maior distribuidor hoje do mercado. Qual a ferramenta que ele tem lá? Excel. Excel. E um site, que eu ia falar uma coisa aqui que eu não posso. Então, assim, e um e-commerce lá, legal. Tá, tem uns com muito recurso, outro com menos, outro com menos, outro com menos, mas assim, não tem um investimento de ter a revenda. Olha, a revenda, tô aqui. Usa essa ferramenta, que com essa ferramenta... de fato, na distribuição você vai ter mais informação. Agora, vamos lá. Nós falamos de revenda, né? Depois você foi para distribuição. E depois da distribuição, você foi para onde? Para a gente apimentar um pouquinho mais aqui. Depois da distribuição, eu vim para o topo da cadeia, que é o fabricante, né? Eu acho que todo mundo que começa numa revenda, depois vai pensar, eu quero trabalhar num distribuidor. Depois do distribuidor, eu quero ir para um fabricante. Então, o topo da cadeia. Hoje eu estou dentro de um fabricante. Mas por quê? Por que, Tati, que você quer ir para o topo? Porque você... Você atingiu já uma etapa que você falou, cara, não quero mais, a revenda, né? A gente pensa assim, você começa a revenda, você está atendendo o usuário final. Você vai... Aí depois você vai para o distribuidor, você passa a atender a revenda. E quando você vai para o fabricante, você passa a atender o distribuidor e o revendedor, entendeu? Então, para mim, tá? Isso é uma opinião minha. Eu quero chegar até o fabricante, né? Certo. Porque... O que a gente percebe é que é uma carreira, né? É uma carreira, então você vai crescendo. Mas em termos de ganho, tem uma equiparação aí. Então você tem o melhor vendedor de uma revenda, o melhor vendedor da distribuição e o melhor coach, não, o vendedor de uma fábrica. Eles têm um nível de ganho praticamente similar. Entendeu? Agora, o que ela falou é legal, porque você começa a interagir com o usuário final, como revenda, depois na distribuição você está interagindo com revenda, você tem que começar do zero, é tudo diferente, entendeu? A comunicação é diferente, toda né? diferente. A tratativa é diferente de negociação. Então, que nem vindo por fabricante, hoje eu sou gerente de contas, né, através de canais. Então, a venda é totalmente diferente, é uma venda planejada, né? É diferente de um distribuidor, que quando você é distribuidor, a venda é por disponibilidade. O fabricante, ele não tem inventário, né? Ele fabrica e aí já vem para distribuição, justamente para distribuir para os revendedores, ou seja, diretamente para o usuário final, através de uma intermediação de uma revenda. Mas o fabricante... A venda é totalmente diferente. Então, você vem construindo, né, isso. Então, você vem aprimorando esse tipo de... E nessa construção, você acha que é importante para estar no fabricante, você ter passado por onde você passou, que você já tem um olhar diferente? É importante. Você tem um olhar mais amplo, né? Porque você sabe para quem e onde vai. Você começa a ter empatia nas negociações. Mais calma. Isso. E tem algumas tratativas, eu interrompendo, como sempre. E tem algumas tratativas, por exemplo, alguns projetos que chegam a levar anos. Entendeu? Por exemplo, a determinada escola vai trocar 6.000 tablets.
Entendeu? Então não é uma coisa que isso acontece no próximo quarto, né, daqui 3 meses. E aí o vendedor da revenda, ele está muito preocupado com o fechamento da meta dele, assim, fechamento da meta do mês. Já o fabricante já está preocupado com o próximo ano. Então, aí você tem esse trabalho de homologação, de produto, até de desenvolvimento de produto, né? Desenvolver um produto. Então, você tem caso aí de empresas aí, por exemplo, comprando com fabricante aí números assim que a gente vive, 60, 80, 200 mil. O que é um pedido grande para um fabricante? Conta aí pra gente em off. Hoje em dia, qualquer pedido é um pedido grande. Sim, mas a gente já viu aí 200 mil notebooks. Olha, dois notebooks... Isso é grande, mas né? Mas assim, 60 mil tablets. Isso é grande também. Mas existe, nós já vimos, né? Pô, dava pra trocar o carro, cara. Que carro? 10 mil máquinas, né? 10 mil grande, máquinas, é um pedido legal. Mas tem com frequência, né? Tem então, 1000 máquinas. Então, assim, é o start. Cara, não é um negócio que você... Entre você receber o e-mail ou você fazer um ativo e você faturar, não é 2 dias. Não. Às vezes 2, 3 anos. Não é isso? Quando vocês falam de empresas trocando máquinas e falando de 10 mil e tal... Você fala, pra onde vai? Cara, pra onde vai? Tanta máquina. É impressionante, né? Mas se você pensar que todas as empresas usam computadores e tudo isso, não tem como, né? Não, e ainda atualização tecnológica. E como agora eu sou um cara especialista, que eu tô na mesa do conhecimento, né? E essa aí, foi boa. Que acontece? Eu falo, cara, não tem como o nego não trocar, né? Não. Porque todo dia nasce um pelo novo. Então, não é? Você fala, cara, todo dia tem uma coisa nova, o cara, não vou ficar ultrapassado. Eu preciso pro meu banco, eu preciso pra minha empresa X, né? E aí vai. Ó, esses dias atrás a gente estava aqui mostrando os notebooks. Nossa, eu fiquei impressionado, 100% ecológico. Peguei na mão assim, super leve. E assim, eu vejo empresa trocando o parque inteiro por um notebook daquele só pelo apego ecológico. Entendeu? Então, agora, a quantidade de máquina vendida foi o que o Augusto Rosa falou aqui pra gente esses dias atrás, né? Numa entrevista aqui. Ele deu um número aqui, a gente ficou assustado. O número é muito grande. É grande. Entendeu? O número de máquina vendida anualmente, fala assim, ó, por dia, X mil máquinas, é muita máquina. Pedrão, só posso fazer um cortezinho rapidinho aqui? Pedir pro pessoal, podem fazer perguntas, já tem bastante gente aqui acompanhando a gente, viu, Tati? Legal. Queria agradecer todo mundo que tá presente com a gente, é muito importante. Vocês sempre são as pessoas mais importantes pra gente, tá? Fora a convidada. Obrigada. Então é muito importante vocês compartilharem as perguntas com a gente e participar do nosso programa de hoje, tá bom? Já tem bastante coisa aqui. Pode mandar a pergunta que a gente vai fazer aqui ao vivo pra Tati, tá certo? Desculpa aí interromper. E lembrando também, hein? @Codificado Podcast no Instagram e deixe o seu likezinho e se inscreva no canal. Isso é mais importante ainda. Manda ver. Te assustei? Não. Até agora, porque no começo estava nervosa. Não, já tô... Já passou? Já estou tranquila. Você tá tomando sua cerveja aí? Tô tomando. Tranquilo? Eu sempre tive curiosidade para saber o que o Jô Soares tomava na caneca. Agora... O Jô Soares tomava, eu acho que vodka. Não era isso? Era Mas vodka. Eu falei, vamos tomar uma? Não, só quando terminar. Ó, e lembrando também aqui, viu, pessoal? Tá parecendo que é o Oscar aqui. Não, é o nosso Homem de Ferro. Eu vou levar ele. Ó, minha premiação. Se você leva aquele cara ali, ó, te pega antes do elevador ali. Da coleção dele. Semana passada tava o Batman. Hoje tá o Homem de Ferro. É sempre importante um super-herói na mesa, né, cara? Ô, Tati, agora sim. Bom, hoje no fabricante, aí eu percebo que todo fabricante hoje está muito preocupado não, na realidade. Está trabalhando muito para trazer a inteligência artificial para dentro dos desktops, dos notebooks. Então, agora chegando a 13ª geração dos processadores, né? Por exemplo, da Intel, os processadores Ryzen Pro da AMD, todos eles vão vir com chip lá para inteligência artificial embarcado, né? Então, ou seja... NPU, né? O usuário final vai ter condição de comprar uma máquina já com um recurso de inteligência artificial, que ele não vai usar a inteligência artificial na internet, ele vai estar ali dentro do notebook, ele vai poder desenvolver a dele. Como é que você está vendo a inteligência artificial chegar, não
lá dentro do teu trabalho. Eu queria saber na tua casa, no teu carro, no dia a dia. Você tem lá como é que é a secretária lá, Alexia? Como é que funciona isso? Você abre a porta da tua casa assim, fala, Lu, porque você vende tecnologia, né? 30 anos, 20 anos, né? Alguns anos. E... Pra você não entregar a minha idade. Você já informatizou sua house, sua casa? É que eu acho assim, a popularização da inteligência artificial tá agora esse boom e tal. Mas se você pensar, né, de fato, a gente já vinha convivendo com essa parte de inteligência artificial no nosso dia a dia, se você pensar. E aí, exemplo clássico dentro de casa, né? Onde você tem ali uma máquina de lavar que você consegue acionar lá pelo celular, né? A TV que você consegue pedir para ligar, para trocar de canal, automatização das luzes da sua casa, liga tal, né? Desliga isso, liga aquilo. A personalização, às vezes, de filmes do estilo que você gosta. Às vezes você liga a TV ali, você consegue colocar, tem a personalização de filmes, séries de TVs, criar perfis, às vezes, de playlist das músicas que você gosta dentro de uma plataforma aí, tudo né? assim agora. Então, traçar rotas, né, para aplicativos de transporte, Waze, isso tudo é inteligência artificial, né? Então, a gente já vinha convivendo com a inteligência e não era tão vocal com relação a isso. E agora a popularização aí da inteligência artificial, que eu acho uma ferramenta poderosíssima, principalmente para gente que é profissionais de vendas, né? Agora, eu escutei assim, que a inteligência artificial, por exemplo, não adianta você ter ela aqui e você não fazer as perguntas certas para ela. Você tem que ter um vocabulário. Então o mais importante corretamente é fazer uma pergunta correta. Porque se você não pergunta, eu até ouvi, né? Eu estava assistindo a entrevista com a Valéria na semana passada e ela até falou, se você não faz a pergunta corretamente, se você não tem um vocabulário correto para te trazer a informação que vai te beneficiar, você abre uma torneira que traz um monte de informação e você vem aquele monte de informação e você não sabe o que faz com ela. Mas né? aí você colocou uma coisa que a gente vai voltando para o tempo, né? Então, quando você começou, você falou assim que o importante eram os treinamentos, que o importante era se especializar. Então, vamos lá. Não adianta vir todo esse volume de ferramentas que está chegando, por exemplo, a inteligência artificial, se o vendedor não se especializar. Porque as pessoas pensam assim, vai ficar mais fácil, que nem o Google, né? Eu pergunto aqui pro Google, qual no break tal, qual não sei o que. Então, tudo ele pergunta e ele parou de pensar. Então, aprender é muito importante, né? Porque agora você não vai mais escrever a pergunta, você vai perguntar. Exatamente nesse assunto, né? Eu ia tocar nesse assunto, porque esse lance, quando a gente fala em inteligência artificial, na hora, hoje, né? É o que você falou, a inteligência já existia, cara. O Netflix, você assistiu 3 filmes de terror, ele já trazia. Ele já traz 10 pra você na próxima, e depois mais 20, e assim a inteligência isso. Vai... igual você falou, a Siri, o OK Google da televisão, a Alexa. Só que esse lance de agora veio com o chat GPT, né? Que você pergunta e ele responde. Só que eu fico pensando, cara, muita gente vai emburrecer. É verdade, cara, porque... Vai se acomodar. Não, vai... Assim, porque o cara, ele não vai mais pegar um livro pra ele saber o que tá acontecendo. Ele vai falar, cara, eu vou direto no meu resumo, entendeu? O Homem de Ferro, ele nasceu... Entendeu? Então, assim, tudo você vai querer resumir e as pessoas vão cada vez menos procurar saber mais. É um problema, né? É um problema. Se adequar, né, essa parte da adaptação, é o aprendizado contínuo que precisa ter, eu acho assim, mesmo você tendo todos esses recursos, essas ferramentas, as pessoas vão precisar se especializar, né, como fazer uma pergunta correta para que consiga, né, utilizar aquela ferramenta de forma positiva para você, né? Então, proativa. Isso aí. Então, por isso que eu acho que tem o aprendizado contínuo. Lá atrás era treinamento. Aqui também vai ter que ser conforme inteligência artificial. Como é que eu faço para fazer perguntas corretas? Como é que eu faço para a parte do chat GPT? Como é que eu abordo isso, né? Então, trazer isso e usar essas novas tecnologias ao nosso favor, né? Então, é isso que eu acho. Deixa eu te fazer uma pergunta meio fora.
né? Não vou perguntar quantos anos você tem, né? Ela já pensou, tá vendo? Você tem um dinheiro para emprestar? Ele tá precisando. Não. Você me atrapalhou, eu perdi o raciocínio. Falou em dinheiro, o bicho já fica solto. Como é que você está vendo o Easy Service, por exemplo? Semana passada, eu fui num evento e falou-se lá o tempo todo sobre isso, né? Como é que você está vendo o usuário final, né? O mercado corporativo, alugando a máquina ou contratando a máquina, mais serviço e pagando isso mensalmente? E como você vê o usuário final fazendo isso? Vamos dar um exemplo. Que seria o ideal, né? Eu preciso de um notebook por 6 meses, eu então encosto em determinada loja, cato o notebook, passo o cartão de crédito, pago R$80 por mês, mais R$8 de garantia, levo ele embora. Que 6 meses eu coloco ele no envelope e o correio leva e devolve lá para aquela empresa que me alugou o equipamento, né? E aí me vendeu o serviço por 6 meses. Como você imagina isso, essa transformação que está nascendo agora? Não, já está andando, né? Não, já está. Já está andando forte, mas é que vai entrar agora... E um mercado que cresceu bastante o ano passado para cá, a gente percebe um crescimento. Mas se você quiser concluir sua pergunta, desculpa, eu te interrompi. O que eu quero entender é, o usuário final, o Kiko, ele vai alugar uma máquina por 1 ano ou ele vai continuar comprando o notebook errado? É assim, na verdade, para você fazer a venda correta disso aí, para você conseguir agregar, você tem que ter a camada de serviço embutida ali. Então, aí sim, para uma empresa faz muito sentido, né? Porque cada empresa que se especializa na parte da alocação de máquinas, é a camada de serviço que faz a diferença. Porque se você for mostrar a venda da máquina, depende, o usuário final, ele olha o quê? Ele olha a tecnologia ou ele olha valor? Ele olha a prestação. Então, é a prestação. Então, aí, você vai continuar para o usuário final, na minha percepção, acabar vendendo ainda via um leasing, entendeu? Porque se você pegar uma conta hoje para vender uma solução que seja mesmo com a máquina, a garantir, diluir isso somente nas parcelas, em várias parcelas, 12, 24 vezes, você não está mostrando um valor percebido nisso. Então, faz a conta, aqui vai ficar mais barato. Quando você vem aqui para o B2B, que você começa a falar da parte do corporativo, você traz camada de serviço para a solução do negócio dele, entendeu? Então, eu acho que o usuário final, a percepção dele é preço. Sim. Então, eu acho que ainda continua na venda. Demora um pouco mais. Os carros já... Já é uma realidade. Já é uma realidade. Hoje você pega aí muita gente com carro alugado. Então fala, vou comprar um carro ou vou alugar? Mas porque ainda você consegue, nessa parte do carro, eu acho, o valor da parcela muito equivalente ao valor da locação. Entendeu? Aí você começa a ver os benefícios, tipo, o IPVA, o seguro, entendeu? A diferença tá nessa parte do que você está entregando para o cliente final. Esse é o trabalho do fabricante agora. Ele montar um pacote, entregar para a gente, para o distribuidor, para a revenda, para poder colocar para o usuário final, olha, esse pacote aqui, você tem garantia, você tem acesso à internet, você tem mais isso, e o notebook, lógico, né? Uma capa, uma mochila, por X reais. Por mês, contrato de 1 ano, daqui o seguro às vezes o seguro do celular que rouba, entendeu? O que você está acrescentando naquela solução que você tem? Isso tem que ser percebido, mesmo que seja para o cliente final, né? Então, tá muito ligado ao valor percebido mesmo, eu acho, tá? Então, eu ia falar alguma outra coisa, mas eu perdi a linha de raciocínio. Não, eu só queria contestar aqui, você falou de roubo de celular, eu nunca vi. Aqui, pelo menos onde eu moro... Não tem. Não? São Roque? Aqui no Brasil praticamente não tem. Sério? É uma coisa que talvez um dia chegue no... Mas é isso. Eu queria fazer uma pergunta para você diferente agora. Nada a ver com tecnologia. Do primeiro notebook que você vendeu, que na época era laptop. Então, laptop foi quando nasceu, né? Para hoje... qual foi o seu susto? Porque nós estamos vendendo máquinas hoje assim que você fala, nossa, não dá para acreditar, né? Ela vira, faz isso, faz aquilo, faz tudo, né? E eu lembro que o primeiro laptop que eu peguei na mão pesava 8 quilos. Então, eu ia falar o peso.
8 quilos, eu lembro. Inclusive, esses dias eu me mudei, né, de casa, e eu fui fazer um limpa. A hora que você vai mudar de casa, você vai, né, tinha bastante... Eu tinha um notebook. Quando eu peguei, eu falei, gente, isso aqui é muito pesado. Como é que a gente andava com isso aqui, né? Então, hoje, a diferença mais gritante para mim é o peso. Mas não, claro que a parte tecnológica e tudo mais, mas estou falando da parte física assim mesmo. Sim. Porque antigamente a gente tinha um laptop, eu lembro que eu usava o WordStar, cara. Então, o que você usava nele, né? Eu já tinha Officer, né? Já. O notebook era pesado, mas era mais leve do que a CPU, né? Na verdade. Sim, mas eu tive um caso, Tati, que uma pessoa veio fazer uma demonstração para mim de um aplicativo e ele trouxe uma CPU embaixo do braço. Aí ele chegou e falou, mas tem um cabo de força, tem um cabo de vídeo, deixa eu usar seu monitor. E aí ligou e fez a apresentação, pegou a CPU e foi embora. Eu parei e falei, cara, entendeu isso? Faz tempo, mas já existia laptop, né? Não era notebook. Depois veio os notebooks porque eles eram mais fininhos. E hoje tem uma geração de notebook incrível, né? Como é que você está vendo aí? E a gente não tem acesso, né? Por quê? Porque a gente não consegue vender, a gente só vende dinossauro, né? Quando você tá no fabricante, eu estou numa revenda, entendeu? Na distribuição só tem dinossauro, tem que pôr notebook de ponta lá pra gente vender pro usuário final. Mas são produtos mais caros, né? Mas a gente... Pra fazer inventário, mas o fabricante produz, importa, pode pedir. Pode pedir? Pode pedir. Vou pedir pra distribuição comprar. É isso. Os topzera? Inclusive você vendia bem fora da curva mesmo os produtos, né? Você saía um pouco daquela linha do que a distribuição mantinha em inventário, né? Então são os produtos... Então sempre busquei vender produto mais high, né? Produto com mais tecnologia. Então eu acho que você se diferencia. E hoje você tem essa dificuldade, porque você fala em oferecer 90 dias a entrega, não tem um produto. É um produto importado. Tem um produto. Na próxima semana, Tati, nós vamos entrevistar aqui o Leonardo Barbosa. Legal. Então, eu vou te falar o que ele faz. Ele desenvolveu um aplicativo, ele é da Neuroservice, lá de Aracaju. É uma parceria com a Lip IT Tecnologia, né, aqui em São Paulo. E ele desenvolveu um aplicativo para detectar, vamos colocar assim, a dificuldade que a criança, que a dificuldade da pessoa tem para aprender. Tá. Entendeu? Isso baseado também em inteligência artificial. E a gente vai estar falando sobre isso na próxima semana. Pedrão, dá um help aqui. Você está estudando? Eu tô querendo... Sumiu aqui o chat, eu queria que você me botasse aqui. Suporte é ali, ó. Mateusão, dá um help me, aqui, please. Né? Bem na hora que eu ia ver. Ele é assim. Quem faz ao vivo, né? O cara, né? É que na verdade a peça aqui que é ruim mesmo. Ó, vai sumindo. Ele fez isso da outra vez. Volta de volta o site aí. E essas aplicações com inteligência artificial, por exemplo, isso é uma vertical, né? Que nós vamos criar, nós estamos criando as verticais, essa de educação, depois nós vamos vir com vertical de saúde. E nós vamos estar conversando com o Leonardo sobre isso. Eu comecei a ler, estudar sobre o que ele está fazendo. É um negócio gigante, né? Esse setor de educação. Sim. E você já trabalhou com o setor de educação? Não. Não. Assim, dentro do fabricante, tive contato na distribuição. Dentro do fabricante tem um pouco mais de contato, mas aí a gente tem uma equipe, né, mais especializada, mais técnica para falar sobre isso. Então, tenho muito domínio do assunto. Mas o que eu vejo aí como essa pessoa que vem para ajudar vocês aqui Leonardo. Com o tema, né, Leonardo, hoje em dia as crianças têm uma dificuldade de aprendizado, né, e você ouve muito falar sobre talvez um autismo, uma dificuldade de aprendizado, né? E não é, às vezes é muito mais a técnica de como que você lidar com pode estar lidando com essas crianças hoje para aprimorar esse aprendizado, né? O Leonardo vai explicar pra gente isso a fundo, né? Que ele é o expert nisso. Mas o que eu tô percebendo, pelo que eu tô estudando, pelo material que eu recebi, é que um pouco é deficiência das escolas, é falta de aplicação. E a aplicação dele vai completar isso. E aí tem uma oportunidade gigante aí, né? É uma oportunidade gigante. Para venda, né, da solução, da parte de hardware. Sempre colocando. O que eu quero trazer, o que a gente está trabalhando para trazer aqui é mais informação e porque quanto mais informação a gente tem, melhor, né? Legal. O que tem muita pergunta para Olha, ela, tem uma galera aqui que eu queria mandar um abraço para todos que estão participando e tem mais alguns minutos para a gente finalizar o nosso bate-papo com a Tati.
Então dá tempo de você quiser mandar um sanduíche pra gente aí, tá tranquilo que a gente tá com fome. Tô brincando. Cara, queria mandar O que aconteceu? boa noite. Queria mandar uma boa noite, Tati, pra Matheus Silvino, obrigado. Rayane Santos, Legal. Maria Goretti, Daniela Valente, Jaqueline Marinho de novo, Tatiane Albertin, Tatiana é ela. é você, No caso. tá aqui junto com a gente. Cristiane Rumaior, Elaine Faustino, Rayane Santos, Luciano Castro, Mara Oliveira, Karina Fidelis, Thiago Albertin, Angelita Silva, Laura Vecchioli, a primeira pergunta aqui, boa noite. O que seria a pré-venda nesse ecossistema de vendas de tecnologia? A pré-vendas é o suporte que a gente acaba dando a um revendedor, a um cliente final, para dimensionamento do produto correto. Essa é a pré-vendas que a gente acaba atribuindo aí, né? Então, se a pessoa não tem conhecimento, seja o revendedor com o cliente final, né? Ou o distribuidor com uma revenda, chegou no cliente, o cara vai falar, olha, a minha solução, preciso fazer isso, aquilo. Então, o pré-vendas, ele dimensiona qual é a solução correta para atender a demanda daquele, ou a necessidade daquele cliente, seja ele revendedor, seja ele o cliente final. Tem mais trabalho na pré-venda ou na pós-venda? Para vocês, assim, campo de visão. O que você acha? Não, hoje eu acho que assim, a pós-venda ela é solucionada com o fornecimento de serviços que está ok. Dentro do fabricante que eu trabalho, a gente tem um índice muito baixo na parte de pós-vendas. Mas a pré-venda, sim, o trabalho é maior. Por quê? Onde você tem que convencer o cliente de que aquele produto realmente vai atender a necessidade dele, entendeu? A indicação. E outra, é super importante essa função, né? A indicação da solução correta, do que aquilo que ele está pedindo, de fato, o que o pré-vendas está indicando vai atender aquela necessidade. Pô, legal. Continuando aqui, então. Gilberto Dutra, Cleiton Geraldo Santos, já falei, Elaine Faustino, Célia Regina, Karina Fidelis, já falei. Obrigada pelo prestígio, pessoal. Diogo Santana, Codificortes, a nossa equipe aqui de cortes. Como se capacitar para trabalhar com revenda, sendo a tecnologia se atualiza com tanta velocidade? É constante, é contínuo. quase que diário, eu diria. Tem informação para atualização tecnológica todos os dias. Se você for olhar, e dependendo da linha de produtos, principalmente, né? Tem softwares, tem hardware, tem solução de serviços. Então, todo dia você tem algo para aprender. Então, todo dia você tem como se capacitar diariamente. Falando em capacitação, geralmente vem de fora, porque os produtos geralmente são importados, né? Não. Sim, Não necessariamente. Você tem muitas marcas, né? Você tem muita coisa produzindo aqui, muito aplicativo produzindo aqui, e você tem todos aqui hoje. Então, hoje, por exemplo, o profissional de vendas, ele tem... Se ele falar, vou me dedicar 2 horas por dia para me especializar, não tem como. E assim, tudo coisa simples, entendeu? E tem N ferramentas. E antes, os treinamentos eram presenciais, né? Tinha que tirar o profissional, né, do time de vendas. Hoje não, gravam-se os vídeos, fica lá no portal do fabricante, entra, em que eu quero me especializar, né, como sobre a pergunta. Entra lá, eu quero me especializar na parte de servidores. Entra lá no portal, existe o portal principalmente para os revendedores, e aí você consegue segmentar. Eu quero me especializar nesse nicho aqui. Então você vai lá e se capacita para aquele nicho, entendeu? É praticamente uma atualização, né? O cara vai lá, se atualiza, volta pro jogo, né? É muita informação. Tem muita informação. Muita informação. E eu tenho que tomar cuidado para não se perder com essas informações. Isso. Então, por isso que ela colocou bem. Eu quero saber, eu quero crescer com essa marca aqui, com esse segmento. E aí a pessoa cresce aqui. Agora eu vou estudar isso aqui. Porque senão fica aquela coisa, né? Perde o foco, né? Você abre muita antena... E aí vem muita informação, faço o que com essa informação, né? Você sabe de tudo e não sei nada, na verdade, entendeu? Então é legal, por isso que eu falei bem no começo, tipo, gostou do que tá fazendo? Então, qual é a área que eu quero me especializar? Qual é a marca? Qual é a linha de produtos, entendeu? E aí sim você vai em cima daquilo. Tem sempre uma identificação, né?
Eu acho que é super importante. Às vezes, a marca que você se familiariza mais, né? Então, a facilidade de comunicação daquele fabricante. Então, isso facilita aí para você se identificar. Eu queria fazer uma pergunta para os dois, inclusive. Esse lance de treinamentos online, cara, deixa um pouco a desejar? Sim e não. Depende. Obrigado. Boa noite. Porque Pode me explicar com... Não, porque Isso aí, 2 linhas? Não, eu qualifico assim, por exemplo. Muitas vezes a pessoa está assistindo o treinamento, mas ela não está ali. É isso. Entendeu? Então, e a gente não pode virar para a pessoa e falar oi. Entendeu? Então, o que você percebe? Você põe 100 pessoas ali, você está lá no Teams com 40 pessoas, 20, um exemplo, né? E a pessoa não está ali porque ela precisa concluir aquilo. Então, ela podia ligar e fazer outra coisa, né? Eu acho que o treinamento presencial, ele é mais efetivo. Mas, por exemplo, se você tem lá um treinamento online e eu tô me predispondo a me conectar, né? Isso fora do ambiente de trabalho, eu tô ali para me especializar e tô ali disposta a aprender. Então, acho que o treinamento online, por isso que eu falei, depende. Se talvez ali no momento do seu horário de trabalho, você está olhando o WhatsApp, você está respondendo o e-mail e você perde o foco. Mas existe o treinamento online que ficou gravado lá e que eu tô querendo me especializar e eu vou entrar no final de semana, entendeu? Fora do meu horário, concentrada, predisposta a aprender. Porque no horário de trabalho, o cara que cumpriu a meta dele das horas ali, né? E aí o cara fala assim, ufa, vai ter um treinamento, vou dar uma relaxada. Putz. E o cara que fala, vou pegar 30 minutos do meu sábado e vou estudar, isso. Ele vai realmente estudar, entendeu? Ele vai parar, ele deixou de escutar uma música, de tomar uma cerveja, de fazer um churrasco, de passear, levar o cachorro, e parou ali para estudar. Então, esse cara realmente vai aprender. Mas ultimamente, a gente está com vários treinamentos, a gente passou por uma reestruturação onde eu tenho que estar fazendo uma renovação da linha de produtos e servidores, né? Que eu fazia anos que eu não tinha contato com a parte de solução. Isso se atualizou demais dentro do mercado, né? E daí, como é muita informação, e mesmo às vezes no final de semana, fica gravado lá e às vezes não dá. É muita informação de história, de servidores, de serviço, de solução, de software. E aí, o que eu tenho feito para essa nova? Eu já assim, o carro tá andando e a gente tá trocando o pneu e já tem que falar com o cliente sobre. Já passei a atender clientes que trabalham com essa linha de produto, então você já tem que estar sabendo o que está acontecendo. E aí, o que eu acabo fazendo para essa? Se eu tô entrando num treinamento, eu acabo realmente me desconectando do WhatsApp, não vou olhar e-mail, se alguém me chamar vai ter que aguardar, porque é um momento que eu tiro para esse meu aprendizado, porque eu sei que amanhã eu vou estar no meu parceiro e ele vai me perguntar, e é muito ruim você não ter conhecimento do que ele sabe e você não tem conhecimento, entendeu? Então, eu tenho tirado esse tempo do treinamento online, por isso que depende Sim, do seu propósito, né? Assim, eu queria fazer uma pergunta. Uma pessoa hoje vai procurar lá, ele vai querer, uma menina, um cara, vai querer trabalhar na tua área. O que você acha como ela tem que chegar? Qual é o preparo que ela tem que ter para entrar hoje numa fabricante, por exemplo? Como que você contrataria essa pessoa? Depende para qual vaga, né? Se for para essa vaga, por exemplo, uma vaga comercial, essa é uma vaga que eu estou na área de vendas. Uhum. Então, primeiro de tudo, eu acho que tem que conhecer de tecnologia, né? Tem que ter o básico. Importante ter conhecimento na parte de vendas, ter um pouco de conhecimento de mercado. Então, assim, para a parte de você já vir para o fabricante, é ter um conhecimento um pouco do produto, entendeu? A predisposição, você acha que é mais conhecimento do produto ou predisposição para vender? A venda, ela já vem na veia, né? Eu acho. Você acha que já vem na veia? Eu acho, porque se você pensar, na verdade, não te ensinam a vender, né? Isso já vem, assim. Então, eu acho que, assim... E todo mundo tem um pouquinho do comercial, sabe? Mesmo em pré-vendas, mesmo o cara...
só um muito técnico, né? Mas assim, a pré-vendas, a gerência de produtos, né? O gerente de canal precisa ter. Então, assim, eu acho que conhecimento de tecnologia, porque você já vai entrar e você tem que conhecer de mercado de tecnologia, não necessariamente você precisa saber especificamente daquele produto, mas você tem que saber o que é o computador, o que é a memória, o que é o disco, né? Então, conhecer um pouco desse mundo tecnológico. E depende. Às vezes a pessoa tem muito skill na parte de vendas e aí complementa buscando só, dando uma atualização. O cara é muito bom em vendas, aí ele faz só um banho de loja, né? Você vai vender esse produto. Porque quem é bom em vendas, ele vai vender qualquer produto, né? Então é só ele depois dar um banho de loja aqui na linha de produtos. Se o cara é muito bom na parte de produtos, essa parte de vendas você não ensina muito. Aí ele tem que meio que tentar... E o produto já mesmo por si só já se vende, né? Dependendo do produto, ou você acha que não? Difícil. Não é assim. Não, posso falar uma marca aqui? Pode. A gente pode falar marca? Pode. Por exemplo, o iPhone. Tá. Vende sozinho. O iPhone ele já se vende, né? Não. Você acha que o cara que tá lá, que é o gerente de vendas, ele não tem uma pressão de meta? Nossa. Não é tão... Porque tem concorrência. Hoje a Samsung vende mais. A Samsung vende mais dispositivos do que a Apple. Ah, é mesmo? Então você imagina a cadeira desse cara. Todas as marcas, na verdade, têm concorrência. Se você tem concorrente, você tem uma pressão. Entendi. O produto, de fato, ele não se vende, né? Assim, você fala assim, parece que é mais fácil vender esse produto, né? É que você vê tanto né, o produto na mesa, mas aí eu acho assim, se você tem concorrente... Tem pressão. E os dispositivos hoje, o que acontece? É o que você mais vê. Então, no teu grupo de amigos, você vê mais essa marca, entendeu? Mas é uma guerra grande. Assim, nós estamos falando, um número recente aí, a Samsung cresceu muito. Eu tenho mais uma perguntinha, mas eu vou continuar lendo aqui, senão a gente vai perder meio fio da meada. Deixa eu voltar aqui. A Rayane Santos, a Tati é muito inteligente, muito estratégica, uma das melhores e mais completas profissionais que eu já conheci. Obrigada, querida. Um beijo. Amanhã, já sabe, né, querida? Amanhã você vai ter Rayane trabalhou almoço, comigo. O almoço amanhã é gratuito, hein, Tati? Rayane trabalhou comigo na distribuição, né? Ela atendia, acho que até a Startwork. Depois ela foi para um outro distribuidor. É uma excelente vendedora também, viu, Rayane? Obrigada. Rayane, obrigado pela participação. Thais Padilha tá aqui. Boa noite, parabéns, Tati e time do Codificado Podcast. Obrigado, Tati. Ana Laura Barbieri. Uhul, acompanhando tudo por aqui, show. Quem mais aqui? A Thaís Padilha. Tati, qual conselho você daria para inspirar mulheres que buscam crescer suas carreiras na tecnologia? Nossa, Thaís, você me mandou essa pergunta, é sério. Para inspirar mulheres, eu acho que é a parte do buscar conhecimento. Eu acho que para inspiração, primeiro de tudo é a parte de você ocupar um espaço, né? Que eu acho que todas nós temos a condição. É uma pessoa que eu conheço super competente na função que ela exerce, tem muito domínio, muito conhecimento. Então, ela é uma mulher inspiradora, é uma pessoa que eu me inspiro muito dentro da empresa que eu trabalho, com conhecimento, com muito domínio no que fala. Então, isso é inspiração. E aí, todas as conquistas depois que vêm pelos resultados. Então, isso inspira, né? O conhecimento, né? A força de vontade. É isso aí, Tati. Não esquece de ouvir aquela Tupperware que ela te emprestou aquele dia. Thaís, você me pagou com essa pergunta, viu? Não estava preparada para. O Diogo Santana, acho que mandou uma pergunta aqui, Qual o valor agregado a Tatiana como account contribui para o desenvolvimento do canal e que ela se entende dos canais que contribuem no desenvolvimento profissional dela? Bom, assim, o valor agregado que eu acho que eu posso trazer é um pouco da minha experiência como gerência de produtos, né? Hoje, atendendo os canais, né? E sabendo, tendo esse conhecimento da rota de trabalho, trabalhei em revenda, trabalhei na distribuição. Então, agora, olhando do lado de cá, o que eu acrescento? O que eu posso trazer de valor agregado? É trazer um pouco desse conhecimento da distribuição,
ter essa empatia pelo canal, tentar trazer esse conhecimento, a gerência de produto, tentar traçar estratégias com esses canais, né? Onde a gente consiga desenvolver o sellout desse canal, fazer a venda desse canal, porque é muito importante para o fabricante ele impulsionar a venda desse canal. Por quê? Porque sem a venda não acontece a compra. Então eu tenho essa estratégia de tentar pegar na mão desses canais, tentar desenvolver o melhor mix, né? Tentar desenvolver a melhor estratégia de marketing junto a eles para que eles possam ter o sucesso na venda deles e com isso eu tenho sucesso nas minhas vendas. Tá? Então, esse é um trabalho que eu tento fazer e muito por conta desse conhecimento que eu trago da distribuição e muito como revenda também, né? 20 anos, eu tento trazer um pouco desse conhecimento. Do lado de cá, do fabricante, eu também trago esse lado da empatia pelo canal, sempre tentar, olha, pode ser que seja assim, o canal pode pensar dessa forma, né? E a gente traz esse pouco de conhecimento do canal para dentro do fabricante para dentro do canal e tentar trazer a melhor solução aí que atenda. Olha, legal, mas primeiramente eu quero pedir desculpa pro Diogo Santana porque eu li tudo errado e agradecer a Tati que conseguiu mesmo assim construir a resposta dentro dessa leitura de merda que eu fiz. Obrigada, Diogo. Cara, eu assim, mas ainda bem que você entendeu. Eu espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta. Esse jumento que vos fala errou bonito, mas não. Essa foi a ideia. Quando nós começamos com o projeto do podcast, né, ele falou assim, nós vamos falar de tecnologia. Eu falei, o negócio vai ser feio. Porque ele entrevistava só atleta aqui, né? Então eles ficavam assim, São Paulo, Palmeiras, 3-1, Palmeiras não tem Mundial, ainda não, né, mas tem Copinha. Agora mudou, cara. Agora a pergunta é mais o Gustavo pergunta pra Tati se ela ainda sabe vender no breaks. Sei. Gustavo Kakuri, né? Gustavo C. Sei vender no breaks também, a parte de energia. Trabalhei com ele, com o fabricante também, gerenciei uma linha de energia na distribuição e ele era uma pessoa que me atendia. Sucesso em vendas esse cara, viu? A Daniela Valente tá mandando aqui uns parabéns. Obrigada, você é incrível. Tati, você curte leitura? Leitura não muito. Eu ia te falar, livro de papel ou e-book? Não gosto, prefiro então que seja de papel. Eu não consigo muito esse lance da... Papel? Eu tenho um problema para me concentrar quando principalmente se a tela for pequena, né? Então eu prefiro papel. Eu leio pouco, tá? Gosto mais de ouvir música. Que banda que você gosta? Que tipo de música rock. Você gosta? Boa. Vai ser convidada de novo. Você que curte rock... Pode vir com a gente, que aqui, bicho, é só rock, hein? Tem aqui, ó. Será que eu perdi aqui o fio da meada ou tem mais coisa? Pô, tem muito mais coisa aqui. Parou na energia. Parabéns, o Lucas Alexandre. Parabéns, Tati. Você Obrigada. É sempre incrível. Rodrigo de Oliveira, ótimo conteúdo, parabéns. A Thaís mandando aqui de novo, ó. Tati, qual conselho você daria para inspirar as mulheres a buscarem crescer na carreira? Já me fez essa pergunta. Foi, desculpa de novo. Lucas Alexandre aqui, ó, lá embaixo. Gostaria de compartilhar que minha mudança de cargo de vendas para produtos, busquei conselhos da Tati, pois ela sempre foi uma profissional que tenho como referência. Obrigada, querido. Tá vendo? Eu não tô inspirando somente mulheres. O Lucas também, olha ali. Vendo? Legal, Lucas. Obrigada, viu? O Cleiton tá mandando aqui, o Cleiton Geraldo. A Tati vende até gelo para esquimó. Tá igual esse aqui, ó. Vende tudo pra todo mundo. A gente vende amor e não entrega, né? Não. É isso aí. Pedrão, Mas legal. Dá os seus finais aí, cara, pra Tati, pra gente finalizar esse belíssimo bate-papo de hoje, hein, cara? Foi bom? Pô, foi demais. Eu adorei. Foi bom? Tati inspiradora. Gostei. Terminou Obrigada. calma? Porque comecei um pouquinho nervosa, né? eu queria agradecer... foi muito rápido, né? Quando a gente termina, a gente fala assim, mas podia ter mais meia horinha, né? E a gente vai tocando, né? Porque ficou umas perguntas aqui para a próxima vez, né? Sempre tem assim, a gente já tem umas pergunta para a próxima. A pergunta que eu quero fazer é próximo, quarta-feira, será que a gente consegue ter cerveja nessa caneca? Eu tenho na minha, você não tem, não? Aqui, velho, aqui não tem cerveja, os caras me dão uns geladeira. Uns kits. Hã? Tem na geladeira. Tem? Tem. Então depois aqui a gente vai tomar. Vamos tomar uma. Então beleza, pessoal. Tati, muito obrigado.
Obrigada Cristian, um abraço. Obrigada a vocês pela oportunidade, eu agradeço de coração. Espero ter atingido as expectativas. Agradeço o pessoal que participou aqui conosco. Obrigada pelo carinho. Um beijo a vocês todos, tá bom? Obrigada pelo carinho. Obrigada, viu? Obrigado a todo mundo. Obrigado à equipe Codificado Podcast, o Wellington, Matheus, Gorete, Pedrão. Uma boa noite a todos. Eu sou o Kiko. Codificado Podcast, versão tecnologia. E não esqueçam de seguir a gente no Instagram, @Codificado Podcast. Dá o likezinho, se inscreva no canal. Boa noite. Boa noite. Boa noite.